tarde, São Bernardo do Campo, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Eu sou o Iago Gotardo, sejam bem-vindos ao episódio 4 do Conexão Alfa. Olha ali, terminamos o mês de janeiro e seguimos aqui. Hoje, um episódio muito interessante, muito importante, que é um pouco abordado. Falaremos hoje de terapia ocupacional com o doutor e professor Rodrigo Mota. Então hoje o papo vai ser bem interessante, vamos falar de saúde na infância e no final da vida. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui um abraço, um beijo carinhoso à minha grande amiga, a doutora Elisa Matos, que me passou o contato do Rodrigo e ajudou esse programa a acontecer. Muito obrigado, imagino que esteja ou com o paciente ou na audiência, mas de todo modo, muito obrigado aí pela força. Bom, pessoal, sem mais delongas, muito prazer, muito obrigado pela presença. Antes de mais nada, se apresente, de onde você veio, quantos anos você tem, a sua profissão. Hoje eu sei que o pessoal está ouvindo por aí, mas é sempre bom reforçar com a voz convidada. Muito obrigado, Iago, aí pelo convite. Obrigado, Elisa, aí também pela indicação. Sempre que houver a oportunidade de poder falar sobre terapia ocupacional, eu fico aí muito contente. Então, muito prazer, eu sou o Rodrigo. Tenho uma formação em terapia ocupacional, nasci no Piauí, minha família é do Ceará, mas já moro há mais de 20 anos aqui no estado de São Paulo, né? E aí a terapia ocupacional eu vim conhecer aqui e passei aí por alguns estágios. Atualmente moro aqui em São Bernardo, podendo não só estar também na assistência, como também nesse Rio do Sul. Então, novamente, muito obrigado aos ouvintes aqui da Rádio Paraty. Maravilha. Bom, Rodrigo, antes de mais nada, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, eu acho que é muito importante fazer. Primeiro, qual foi o seu primeiro contato com a sua profissão? Quando que você decidiu ali ser um terapeuta ocupacional, estudar sobre isso, se dedicar a isso? Eu acho que é muito importante porque é uma profissão que ela é muito utilizada, muitas pessoas precisam da terapia ocupacional, mas ela é muito pouco falada. Eu vejo pouca gente fala sobre isso. E quando que você conheceu, quando que você disse assim, eu quero ser um TO, é o que eu quero para mim, é aquilo que eu vou estudar, vou dedicar minha vida a isso. Quando que foi esse primeiro contato? Cara, é até engraçado quando me fazem essa pergunta, porque geralmente as pessoas têm uma história romântica, né, acerca da profissão. Ou porque foram atendidos, ou porque conheceram, viram uma notícia. Mas na verdade, quando eu estava ali saindo do ensino médio, eu ainda não sabia o que eu queria, não tinha noção ali com 17 anos. Então eu peguei uma lista de guia do estudante e fui lendo curso por curso, né, porque eu morava em Ribeirão Preto, então eu estava lendo os cursos que tinham lá, que eram oferecidos em Ribeirão Preto. E aí eu li um pouco sobre a terapia ocupacional, bati o olho e falei, é isso. E aí estou há mais de 10 anos formado na área. Foi dessa forma, ali, gostei, entrei na faculdade e me apaixonei mais ainda no segundo ano, porque no primeiro são mais matérias básicas e biológicas. No segundo eles vêm apresentando mais professores e mais disciplinas dentro da terapia ocupacional. E aí que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Quando eu fui para o hospital fazer a minha primeira atuação ali junto com os professores, supervisores em uma extensão, eu falei, é aqui que eu quero continuar a minha vida. Ah, entendi. Bom, ficou bem mais claro agora, porque é uma profissão muito pouco difundida. Então, assim, você vai para essa área teoricamente, uma área mais hospitalar, você tem enfermagem, você tem medicina, você tem farmácia, e a terapia ocupacional não é tão difundida, não tem tantos conteúdos assim. Hoje, você é docente também, você leciona. E quando que foi que você se viu docente, que você disse assim, eu consigo agora não só fazer o meu trabalho, mas eu também consigo ensinar outras pessoas, trazer à luz essas pessoas um conteúdo para elas poderem atuar com isso também. E é muito legal porque eu fiz o mestrado e no mestrado a gente tem algumas experiências, mas tem uma grande terapeuta ocupacional, né, hoje em memória, que é a Maria Jo Benetton, que fala que para ser terapeuta ocupacional você tem que praticar fazer terapia ocupacional. E isso eu levo não só na minha profissão, como para todas as outras. Então, eu vi que eu
estava tendo significado, que eu pertencia na docência, quando eu comecei a lecionar. Então, quando eu comecei a conhecer os alunos, a história de cada um, a entrar numa sala de aula, como montar um plano de ensino, conviver com outros docentes. Então, foi na própria prática docente que eu me vi ali nessa identificação profissional mesmo. Ah, entendi. Maravilha. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda assim falando sobre terapia ocupacional e sobre a sua profissão, quando você chegou aqui eu falei para você que a terapia ocupacional eu vejo ela como não só algo para uma parte da vida, mas que você pode tanto atuar com uma criança que tem uma necessidade especial, que ou nasceu com essa condição, ou aconteceu um acidente, alguma coisa do tipo, e também com o velhinho. Você também é uma pessoa, um estudioso da engenharia antiga. E eu acho isso algo louvável, sendo bem sincero, porque eu acho que o Brasil, não só aqui nós, mas o Brasil trata muito mal os seus velhos. Geralmente a gente tem pouca paciência com os velhos. E isso eu acho um absurdo. Meia culpa, porque às vezes eu também sou esse cara que perde um pouco a paciência com o velhinho e depois fala, mas não, ele tem uma limitação. Então até a gente entender essa limitação, a gente dá uma pré-julgada. E eu acho muito legal esses ciclos que vocês têm, né? Porque vocês deixam uma criança com uma necessidade especial até uma pessoa que está no final da vida e vocês às vezes conseguem restaurar a dignidade dessa pessoa, de conseguir se movimentar. Alguém que teve um idoso teve um AVC, perde o movimento, você consegue reabilitar essa pessoa a conseguir ter uma vida normal, a conseguir ter uma vida mais da normalidade, poder se sentir útil, né? Eu acho isso uma coisa assim muito legal e eu queria entender assim de alguém que vive isso, como que isso é para você quando você vê um paciente seu ali, tanto uma criança que você sabe que você conseguiu dar uma vida talvez mais digna para ela, até mesmo um senhor, um adulto, um idoso que você deu aquele final de vida mais digno para ele também. Iago, uma das melhores coisas que fez eu me apaixonar pela terapia ocupacional é pensar que todo mundo merece ali ter a sua inserção na sociedade, né? Participar da sociedade, se sentir útil, se sentir significativo e capaz de realizar coisas. Isso a gente tem desde a nossa infância até na vida adulta, na nossa adolescência e na vida quando a gente está velho, né? Quando nós nos tornamos pessoas idosas. É legal que eu levo os alunos, por exemplo, no estágio, em uma ILPI, e os próprios idosos chegam e falam, nossa, esperei a semana inteira para ver vocês. Olha, como eu queria contar isso aqui para vocês, não contei para ninguém ainda. E aí eu falo que às vezes a gente não consegue mudar o mundo, porque é muito difícil, e a gente não consegue fazer isso sozinho. Mas naquele momento que a gente está com aquela pessoa, se a gente conseguir mudar ou promover o bem-estar por aquela hora, aqueles 30 minutos, o tempo que for, já é bem gratificante. E até mesmo os feedbacks que os pais dão aí para os terapeutas que estão na área da infância, né? Olha, hoje meu filho, ele está olhando para mim, hoje ele me abraça, ele está comendo uma comida que ele nunca comeu, ele está brincando com um brinquedo que ele nunca brincou. Então são essas atividades do nosso cotidiano que pra gente às vezes é básica, independente de diagnóstico, né? A TEO também ela vem cuidando de pessoas, então se tem diagnóstico ou não. Às vezes atividades básicas que pra gente é automático e para que algumas pessoas, seja em saúde mental, física ou social, não conseguem realizar, e quando elas conseguem desempenhar de alguma forma, seja adaptado ou não, isso é bem gratificante, porque é isso que são os fundamentos e os preceitos da terapia ocupacional mesmo. Eu acho isso muito, assim, é uma coisa que a minha avó, que Deus a tem em bom lugar, a minha avó, ela, no final da vida, ela perdeu os movimentos, né? Um pouco pela doença que acometia ela, um pouco pela desigualdade, né? Uma senhora bem idosa. E eu lembro uma coisa da minha avó que, cara, é algo assim pra mim muito marcante. Minha avó ficou muitos meses assim na cama, sem conseguir levantar, etc e tal. E aí aos poucos, aqui em São Bernardo do Campo, eu não sei como chama hoje, tá? Mas na época chamava PID, que era Programa de Internação Domiciliar.
iam os médicos lá, visitar minha avó, fisioterapeutas, inclusive tinha um doutor muito legal, o doutor Petit, ele era peruano, acho que já está em memória também, não vou matar alguém sem saber. Já era bem idoso naquela época. E ele ajudou muito a habilitar minha avó de novo. E a minha avó tinha um costume, quando a gente era criança, adolescente, de fazer café. Minha avó adorava fazer café pra gente de manhã e assim o café da tarde. Pô, a minha avó já chorou comigo, porque eu consegui levantar ela da cadeira, assim, apoiando ela no braço, ela conseguiu fazer café. Conseguiu mexer ali o café. Então, às vezes, algo cotidiano pra gente, algo que é muito simples, fazer uma caminhada, fazer um café, cozinhar, lavar roupa, varrer a sua casa. Para nós que somos pessoas funcionais, é uma coisa que passa batido, mas para alguma pessoa que tem uma limitação, isso é algo extraordinário, muda o dia da pessoa. E quando a pessoa não consegue fazer isso, ela acaba se sentindo inútil, ela fica mal. Aí já pega no psicológico da pessoa, tem pessoas que, eu já vi casos de pessoas que foram cometidas por um AVC ou uma coisa do tipo, e a pessoa se suicidou porque ela se sentiu inútil. Então acho que é uma coisa que a gente tem que entender, sabe? Que às vezes uma coisa muito simples para um pode ser uma conquista enorme para você, respirar. Sim, por isso que antes de qualquer diagnóstico, agora muito legal isso que você comentou da sua avó, porque como você trouxe lá no começo, a gente às vezes acha que o idoso só merece ele ficar na cama, deitadinho, então tem uma vida, então você tira ela da cama, levar para tomar um café, fazer essa participação no convívio familiar. Para alguém, por exemplo, que às vezes foi muito familiar, é muito importante, porque é uma atividade significativa, que ela realizou a vida inteira. E é isso que a gente quer na nossa vida mesmo. Então, a atividade é um dos, eu posso dizer, das formas que a TEO utiliza para reabilitar. Mas ela é do sujeito, ela é do ser humano. Então, quando a pessoa perde alguma capacidade, a gente só leva. A gente precisa conhecer, antes de qualquer diagnóstico, quem foi essa pessoa. O que ela fazia? O que ela gostava de fazer? Ela fazia por obrigação? O que ela quer fazer hoje? Como ela fazia? Será que ela quer fazer diferente? Será que ela não quer mais fazer o que ela fazia antes? Quer experimentar e aprender novas habilidades? Então é chegar às vezes para a pessoa e falar assim, o que você gostaria nesse tempo que a gente tem aqui de realizar? Que você ainda não consegue? Eu posso te ajudar? Sim, assim, você pega algo que a pessoa já tinha o costume de fazer, uma coisa que ela gostava, e aí você incentiva a terapia em cima disso que ela gostava de fazer. Então não vira só algo clínico, algo médico, também é algo terapêutico no sentido lúdico, no sentido nostálgico da pessoa, ela se sente útil, né? Antes de você mesmo começar, eu estava falando com você sobre um texto, é um poema do Fábio de Mello, que ele fala sobre o tempo e a utilidade das pessoas. Que ele fala assim que o amor, hoje em dia as pessoas amam muito aquilo que é útil para elas. Né? Então, quando que você realmente vê que uma pessoa ama um familiar, ou quando acontece alguma coisa, aquela pessoa fica dependente de uma pessoa só, ou de vários familiares, e aí ela deixa de ser útil, então ela passa a ser um fardo, e aí você consegue entender quem realmente ama aquela pessoa. Eu vi esse caso da minha avó, por exemplo, e a mãe ficou assim 10 anos quase cuidando da minha avó. Aí você via o companheirismo das duas, uma avó que batia pela outra, isso era muito legal, Mas hoje você vê que existem vários às vezes cheios de velhinhos que de repente não tiveram um amor familiar, ou de um amigo, ou até mesmo alguém que os visse além da utilidade. Né? Acho que a gente tem que ser visto além daquilo que a gente pode prover para alguém. Você me ama por quê? Porque eu te ofereço alguma coisa. É isso. Por isso que às vezes eu vejo uma mãe assim, que de repente tem algum filho, desde uma paralisia cerebral, ou um filho que nasceu com uma deficiência física, nasceu etc e tal, ou a mãe de uma criança autista num grau um pouco mais elevado, que requer alguns cuidados. E eu vejo aquela mãe com um filho, você vê o amor mais puro que você pode ver nesse tipo de situação. Porque a mãe tem um filho que talvez vai demandar dela uma vida inteira de cuidados, e mesmo às vezes ela se dedica, ela sorri, ela tenta forçar essa criança a fazer, a se inserir na sociedade como um todo, né? Isso eu acho muito interessante. Sim, e na nossa sociedade, uma vez eu tive uma aula, agora não lembro quem foi o professor ou professora, que diz que nós somos aprendidos desde criança a ser pai, a ser mãe, a cuidar dos nossos filhos.
mas a gente não é ensinado a cuidar dos nossos pais se a gente precisar, por exemplo, né? Então isso é muito importante porque a gente está vendo nesse contexto de, meus pais estão envelhecendo, talvez eles, né, vão aí ter alguma perda funcional, seja no caminhar, seja às vezes em preparar um alimento, e eu, Rodrigo, né, como filho, vou estar preparado, às vezes eu nem cuidar assim, mas é dar uma rede de apoio, de suporte, para que eles não se sintam sozinhos, isolados, que inclusive, Iago, no Brasil, o maior medo das pessoas ao envelhecer não é ser velho, ter ruga, é mais sim ficar sozinho, ficar isolado, e Sim. aí ter, né, depressão e outras comorbidades. Eu falo por mim, às vezes eu falo brincando que eu tenho muita de ficar muito velho. Eu não sei se eu quero viver 100 anos, porque eu não sei se eu quero ser visto como um fardo por outras pessoas. Então, assim, a audiência estúpida, eu tô com a gente atacada, então se mexer no nariz ou espirrar, não acha que eu sou o porco, é só o tempo, viu? Essa mulher tá mal. Eu morro de medo, de verdade, eu morro de medo de repente me tornar um fardo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu morro de medo de, tipo assim, os meus filhos pararem, terem que parar a vida deles para terem que cuidar de mim. Eu tenho esse medo assim, muito grande em mim, é uma coisa que eu tenho muito medo. E eu vejo muitos velhinhos assim, eu já vi muitos velhinhos, conheço muitos velhinhos que eles preferem morar sozinhos para não se tornar um fardo para os filhos, para os netos. E às vezes acontece alguma coisa, um acidente doméstico, quebra a bacia e cai, faz não sei o quê. Por quê? Porque ele não quis que os filhos olhassem ele. Ele não quero dar trabalho. Eu não quero dar trabalho. Eu falo para minha mãe não é idosa, ela vai fazer 55 anos esse ano. Só que minha mãe não se cuida. Minha mãe não vai médico, minha mãe não tá nem aí, mãe, você tá com gripe? Não, daqui a pouco passa, e sai varrendo a casa, entendeu? Ela é assim, eu fico, você já tá com uma idade que você precisa começar a se cuidar, cara. Aí a cérebro faz da minha mãe, eu não tô nem aí pra você, porque se eu ficar velho e ficar doente, eu vou pro asilo, não preciso de você pra nada, entendeu? Então, muito idoso, ou então quem tá ficando idoso já fala assim, não vou dar trabalho pra ninguém, não, pego minhas coisas e vou fazer porque ela foi condicionada a entender que não vai ficar velho, vai ficar chato porque você trabalha para ninguém. Sim, hoje o mundo, cara, ele está envelhecendo. Então, assim, talvez a gente chegue aos 100 anos, viu? Mesmo não querendo. Porque, inclusive, as 2 pessoas mais idosas do mundo são brasileiras. Eu sei, tá? eu sei. Então, talvez a gente chegue lá mesmo não querendo. E aí, sabendo disso, poxa, a gente tem que pensar. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso me alimentar melhor. Às vezes, com a correria do dia a dia, não dá. Mas isso também não é só da gente, mas o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. O que nós, governantes, conseguimos fazer? Fazer melhorias na comunidade, intervenções em domicílio, eu consigo dar acesso, democratizar tecnologias que ajudem na independência, autonomia dessa pessoa. Sim. E pensar num processo de envelhecimento mais ativo, mais saudável. Talvez o continente que tenha envelhecido melhor seja a Europa. Talvez, assim, porque lá sempre se teve casos de pessoas idosas assim que viveram 80, 100 anos, e lá eles não tinham tantos esses problemas, eles criaram algumas políticas, não vou dizer que eu sei quais, porque eu não sei, que acabava não criando problema esse idoso, ele é mais inserido na sociedade do que até mesmo um jovem. O mundo está envelhecendo mesmo, você vê que até mesmo a Europa abriu fronteiras para poder aumentar a população, porque na Itália até pouco tempo atrás tinha cidade fantasma. No Japão tem cidade fantasma. Então, o Brasil acho que isso nunca vai acontecer. Mas existem mesmo. Antigamente as pessoas tinham muito mais filhos. Você vê a gente com 10, 12 filhos, 5, 6 filhos. Hoje é 1, 2 no máximo. É muito raro você ver uma pessoa. Eu tenho 32. Eu tenho 2 filhos. As pessoas já me olham como se eu fosse um louco. Nossa, você tem 2 filhos? Meu Deus, que absurdo. Eu tive 2 filhos. A minha avó teve 10. Então, reduzir muita coisa que ela. Então, as pessoas não pensam mais em ter filhos assim como tinham antigamente. Até porque hoje em dia o custo de vida está muito mais caro, tudo difícil. Uma pergunta que eu queria te fazer. O que você acha que dá mais trabalho? Lidar com uma criança, um jovem que ou tem alguma condição especial, ou foi acometido por alguma condição especial, ou uma pessoa que a gente está falando no final da vida, que teve algum problema e deixou de ser funcional? O que você acha que é mais complicado para vocês, terapeutas? Iago, isso vai depender muito de onde a gente está atendendo,
né? Quais são as práticas que estão sendo realizadas, quem é aquela pessoa, aquela criança ou aquele idoso. Por que eu digo isso? Hoje, por exemplo, se eu tenho uma criança autista, há um número muito grande, principalmente de mulher, que são as que mais cuidam dos filhos, né, que até ocorre abandono do pai, quando descobre um diagnóstico, de ir em terapias, e assim, terapias onde a criança fica mais de 4 horas, então isso é muito exaustante. A mãe ou a mulher deixa de realizar os papéis ocupacionais, porque ela está ali. Ou então perde o emprego, era a forma do convênio, o convênio não libera as terapias para essa criança. Isso está acontecendo muito, e isso é muito desgastante, porque além das questões de casa, né, de cuidar da casa, de cuidar da criança, de cuidar da própria saúde, de cuidar da saúde daquela criança, ela tem que correr atrás do gasto, que é o direito dela e o direito da criança. Então isso dá uma sobrecarga muito grande. No idoso, a gente tem hoje, vamos dizer assim, menos serviços de saúde e mais serviços sociais, mesmo os idosos utilizando, na população que mais utiliza os serviços de saúde, tá? Mas a gente não tem aí todas as condições de o idoso ficar, por exemplo, 4 horas dentro de uma clínica, passando por processos de reabilitação. É muito difícil encontrar um idoso que não come, né, que come, deixa de comer, às vezes comia antes, mas vai trocando por outras coisas. Tem casos de crianças que só comem polvilho e água, só. Já ouvi falar, tem a principal autismo que tem muita restrição alimentar, né? As cores, eu vi uma reportagem uns anos atrás que tinha um autista que ele só comia um prato, que era um prato bem antigo, daqueles pratos de vó, sabe? Sim. E aí quebrou o prato, e ele ficou uma semana sem comer. Aí a mãe postou na internet pedindo, gente, eu compro o prato, pelo amor de Deus, me vendam esse prato que eu preciso. Porque é uma rede, eu não consigo entender, de verdade, é uma óbvia, uma novidade, mas deve ser muito maluco para a mãe, né, que ela tem que rodear o mundo ali em volta daquilo. Exato, o mundo dela acaba virando essa criança, entendeu? Igual, tem casos, por exemplo, a criança só toma leite, aí leite em pó. Esse leite em pó muda a forma, a criança não toma mais, entendeu? Isso acontece bastante. Igual, mas já teve caso da mãe mandar e-mail para essa empresa, a empresa fazer com a mesma forma antiga só para aquela criança. Já por exemplo, isso é muito legal. Então essas questões, acho que envolvem não só a questão de saúde clínica, mas como social, acaba tendo uma sobrecarga muito maior na área da infância. Sim. Hoje, eu acho que isso é maior, não sei se tem isso, tá? Mas em São Paulo existem aqueles transportes que a pessoa faz hemodiálise, quimioterapia pelo SUS, o transporte pega a pessoa na casa dela, leva a pessoa para a terapia e tal, depois dela e tal. Eu acho que isso também deveria ajustar, né, não para a questão da infância, porque eu acho que dificilmente uma criança autista conseguiria ficar sem a mãe durante esse espaço de tempo. Mas eu acho que para esses idosos que precisam da terapia, porque assim, de repente, não estou julgando, tá, pelo amor de Deus, mas você entende o seguinte: bom, o senhor tal teve um AVC e ele perdeu metade do olho. Ele deixa de ser um problema de saúde porque ele se recuperou do AVC, ele voltou para casa. Só que as pessoas o sistema de saúde não se preocupa com depois, não se preocupa com essa terapia ocupacional, como que essa pessoa vai se sentir por não conseguir fazer o que ela fazia em outros momentos. Quando eu fui casado por alguns anos, tinha um tio da esposa que ele tinha na verdade que eu não me lembro, ele tinha limitação de movimento. Ele começou no movimento, foi limitando até já falecido. E eu via o sofrimento da esposa dele, assim, não sofrimento inclusive, né, mas assim, de ter que acompanhar, de ter que correr atrás, dela ter que tomar prejuízo, porque não existia alguém, ou algum lugar, ou uma pessoa, ou uma entidade pública ou privada que oferecesse aquele apoio para ela, tinha que fazer pela mesma. Então, eu acho que talvez falte isso, entendeu? O idoso. Não, mas ele recuperou do AVC, ele foi embora. Está em casa. Não, mas na casa dele, sabe se ele mora sozinho, sabe se ele vai conseguir cozinhar se é um momento normal? Sabe se ele vai conseguir lavar a roupa dele? Entendeu? Eu acho que falta isso. Entendeu? Eu acho que falta isso. E a gente até tem, mas é pouco, porque a gente tem na atenção primária em saúde, mais conhecido como postinho ou as UBSs, a estratégia de saúde da família, que são equipes, né, que são formadas aí
uma equipe básica, vamos dizer assim, médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, que tem apoio de um núcleo de apoio à saúde da família, que aí entra equipes multiprofissionais. Mas principalmente essa equipe, elas vão até a casa dessa pessoa tem que se cadastrar na UBS, tá, com o agente comunitário de saúde daquela região, e eles vão lá fazer o monitoramento. Claro que cada residência tem ali a sua complexidade. Então vai ter residência que o agente de saúde vai ter que ir toda semana, vai ter residência que é no mínimo, ou no máximo, uma vez por mês, por exemplo. Mas existe esse monitoramento, só que precisa, né, ter uma maior escala exatamente e ter uma conversa entre os serviços. Então, um paciente que sofreu AVC, foi lá no centro de reabilitação, reabilitou, esse paciente voltou para casa, ou aquele centro, entrar em contato com o UBS, avisar que esse paciente está voltando, que teve algo daquele serviço e que merece a monitoração de exames e outras coisas para a prevenção de outras comorbidades ou de um novo AVC, né? Ah, entendi. Bom, eu sabia que tinha esse grupo de saúde da família, mas não imaginei que já tinha esse acompanhamento assim, então assim, bom, uma ótima notícia, eu não sabia mesmo. Bom, pessoal, vou para um rápido intervalo com os nossos apoiadores culturais aqui, a gente volta em uns 3 minutinhos, por enquanto, siga a nossa audiência aqui, Rádio Paraty, a rádio da sua cidade. Eu sei que a minha mãe está na UPA, esse aqui da UPA, e eu tenho um primo que é chefe do CAPS. O CAPS é o melhor do mundo. Eu tenho uma amiga que é de uma amiga dele, O cara que só fala dessa menina, é verdade. os irmãos estão falando. Porque assim, eu guardo isso, mas isso é bom. Boa tarde, São Bernardo, boa tarde, Brasil. Estamos de volta com o Conexão Alfa, hoje com o professor doutor, terapeuta ocupacional, Rodrigo Mota. Bom, Rodrigo, seguindo o assunto que estávamos antes do intervalo, você falou que hoje o mundo está envelhecendo, temos aí uma expectativa de vida maior. Eu sei que há uns 30 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era considerada uma idosa. 50 anos é uma idosa, uma senhorinha. Hoje você vê... Eu treino, vou para academia e você vê senhoras de 70, 80 anos de repente para academia e são super ativos. Hoje, pelo que você acompanha, pelo que você tem relatos de pacientes seus ou até mesmo de seus alunos dessa rede de terapia,
quais hábitos fazem essa longevidade, mas não só a longevidade, mas uma longevidade saudável. O que hoje você acha que é mais importante para as pessoas terem essa longevidade com qualidade? Olha, desde 2020, Iago, o Brasil assinou, né, junto com outros países, a década do envelhecimento saudável. Então, nesses 10 anos, quais ações e práticas a gente precisa ter para um envelhecimento saudável, não só para pessoas idosas, mas para os adultos, para nós que estamos nesse processo de envelhecimento. E aí é preconizado atividade física, é preconizado uma boa questão nutricional, é preconizado uma intervenção mesmo, né, na comunidade em questões de serviços públicos de saúde mais próximos da comunidade. Também, e o que os idosos, né, mais dizem quando a gente vai atender, é ter uma boa rede de apoio, seja amigos, parentes, entes queridos. E também a gente está no conceito que você até trouxe da Europa, falando, e eles realmente são muito para frente nisso, que se chama Age in Place, que é, não tem um termo traduzido para o Brasil, mas é envelhecer bem em casa e na comunidade, que preconiza tudo isso, principalmente o afeto dentro daquele bairro, daquela comunidade e acessibilidade urbana e rural também. Eu acho que isso é importante, né? Essa rede de apoio, essa estrutura, né? Porque eu acho que você tem que ter uma estrutura para envelhecer bem. Mas assim, em relação a hábitos pessoais, sem depender de ninguém. Há um hábito que se eu tiver, talvez isso me leve a um envelhecimento melhor, a uma velhice mais saudável. Olha, boa noite de sono é muito importante, cultivar isso. Morto. Até mesmo questões financeiras também, né? Então hoje muito idoso não se aposenta porque perde um pouco da renda. Isso é muito importante, principalmente no contexto que a gente vive hoje. Então a própria renda socioeconômica ali para poder ter comida dentro da minha casa, para poder ter o meu lazer. Então assim, quero ir lá na pracinha, jogar meu baralho e tomar minha cachaça com os meus amigos ali do bairro. Poxa, preciso de dinheiro para isso. Olha, isso para mim, eu vou ter que até aplaudir. O cara tá idoso, não pode beber, não pode comer carne, não. O cara pode tudo, ele tem que regrar, tem que ser um cara regrado. Não adianta você cortar tudo que aquela pessoa amava, porque senão ela não vai viver, ela vai existir. Tem um seriado na Globo, que eu não me lembro o nome, mas que ele se inspirou no Monarca, que era um cantor de samba que eu gosto muito. Que a história dele, é a história dele, que ele chegou e estava com câncer na garganta, estava vendendo. Chegou no hospital e o hospital disse assim para ele, a gente vai fazer cirurgia para você, mas você não vai poder mais sentar, que era delicado, não vai poder mais comer nada, sólido, e você vai poder beber. Ele falou assim, então eu não quero cirurgia, deixa eu. Pois é, para algumas pessoas é isso, né? O que é importante para que a gente, não é só eu estar vivo, mas é ter qualidade de vida, é viver, né? Não, porque a vida é um sopro, você vive uma vez só. Não, mentira, você vive todos os dias, você morre uma vez só. Eu falo isso para as pessoas. Não, tem que tomar cuidado porque eu só vivo uma vez. Não, mentira, você vive todos os dias, você só morre uma vez. Aí, às vezes você, óbvio que eu não estou falando para ninguém que sair chutando balde. Não tem porquê, mas você tem que viver. Eu acho que as pessoas têm tantos medos, tantos bloqueios que ela não vive. Às vezes a pessoa chega com 80 anos e não fez nada na vida. Ela só ficou olhando. Mas se eu colocar uma samambaia na minha casa, por 80 anos ela vai ficar. Entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que viver. A minha avó, quando estava no final, o médico falou assim, não tem mais o que fazer, ela está no paliativo. O que ela quiser, cara, pode fazer. Então é isso. O que minha avó queria, eu fazer para ela. E a felicidade ela é muito individual, ela vai muito de cada um. Então, tem pessoas idosas que são felizes ficando em casa, perto da família, ou às vezes querendo ficar sozinho, tendo seu tempo, tem idosos querendo viajar, até mesmo cuidados paliativos, né? As redes sociais hoje trouxeram um pouco mais de visibilidade para essas pessoas, tanto, né, para preconceito de outras pessoas, mas eles também utilizaram dessa rede. E é muito legal quando aparece vídeo de alguém entrevistando assim, uma pessoa mais idosa, mais longeva, com seus 80 anos mais, e pergunta qual o segredo aí da longevidade.
E a pessoa responde, ó, é beber cerveja e ser solteira. Né? Pra ela foi aquele segredo. Exatamente. Eu tenho um desses senhores que é um dos mais velhos do Brasil, estava com mais de 100 anos. Ele fala, todo dia eu tomo uma cachaça, desde que eu tinha 12 anos. Vai falar pro cara parar. Aí eu acho que se você priva isso, a pessoa morre, porque eu acho que é uma questão, eu não sei se é psicológica, psiquiatra ou até mesmo espiritual. Quando você priva uma pessoa da felicidade, ela morre, cara. Ela morre. Ela pode não morrer fisicamente, mas ela morre aos poucos por dentro. Quantos casos a gente já não viu do marido morrendo um dia e a esposa morrendo no outro? Estava 60 anos casado. Eu acho que tem muito isso também. Eu acho que quando você fala de saúde, eu acho que você tem que falar de tudo. Você tem que falar da saúde mental, da saúde física, da saúde psicológica e da saúde espiritual daquela pessoa. A minha mãe, ela hoje é católica. E aí de tempos em tempos tem um negócio que eu não inclusive o pessoal, quando quiser ir, eu falo, na rádio que eu não lembro quando que é o tal do Cerco de Jericó. Que é umas missas especiais, aquele negócio de libertação, etc., que é até legal. E aí eles, as senhoras da comunidade da igreja, pela minha madrinha que faz a captação dessas senhoras, elas vão lá fazer fogaça para vender, com pernil e tal. E essas senhoras, elas esperam o ano todo, isso é um evento, elas chegam lá na igreja toda perfumada. Tem uma senhora lá no Libano que está com 27 anos, ela dirige. E ela vai lá fazer a fogada dela, ela vai lá, ela fala, quando eu vou lá comer, ela faz o meu prato. Eu sou prato, tem que comer, tem que se alimentar direito, não sei o quê. E aí, como é que eu vou falar para uma senhora dessa? Não, dirige não, fica em casa. Eu acho que a cabeça e o espírito adoecem o corpo. Eu tenho isso para mim, eu não tenho nenhuma informação científica disso, zero, mas para mim adoece. Para mim adoece. Você priva alguém de fazer uma coisa que ela amava. A pessoa, ela fica doente. O corpo sente isso. Sim, eu acho que às vezes até um medo também, né, Iago? Quando a gente tem uma criança ou uma pessoa idosa que está passando por alguma necessidade, né, de diminuição da funcionalidade, a gente fica com esse medo de perder a pessoa, né? Então a gente acaba às vezes tentando ter o controle daquela vida, achando que sabe o melhor para ela, né? Então, olha, você vai parar de beber, você vai parar de comer açúcar, porque você tem diabetes, você vai parar de comer seus doces, a criança você não vai mais poder ir no parquinho, por exemplo, né? Então, às vezes é um medo e falta, né, de conhecimento, de informação sobre o processo de cuidar. Então, o que é realmente o cuidar? A gente precisa ver muito isso em questões de personalizado, né? O meu cuidado para você é um, o meu cuidado com o outro é outro, com o outro é outro e outro é outro. O cuidado ele é personalizado. Então, eu me considero, tá? É um título que eu mesmo me dei, uma auto-nomeação. Eu me considero um observador do mundo, tá? E muitas analogias que eu faço das pessoas e da vida, eu falo que a vida imita a arte e vice-versa. Então, às vezes eu assisto um filme que me fala alguma coisa tipo. E eu estava pensando, pouco antes de convidar você para essa entrevista, eu estava assistindo uma série chamada This Is Us, não sei se você conhece essa série. Já ouvi falar, já. Assista porque, assim, pra mim, tá no meu top 5 de séries da vida. E eu nunca me emocionei com nada na minha vida. Assim, de chorar, nunca. Assim, ficção, sabe? Eu nunca. Essa série me deu uma garganta, quase que eu chorei. Mesmo a gente xingava porque meus filhos nasceram não choravam. Mas essa série me deu uma garganta. E essa série, ela aborda muito esses temas. Ela aborda desde o neto da protagonista, que ele nasce cego, e aí a luta da filha dela é mostrar para o marido que aquela criança, mesmo cega, ela tem que ter independência. Ela tem que saber o mundo ao redor dela, não vai parar por ela, entendeu? Então eu acho que, isso é maravilhoso, isso tem que acontecer, sabe? Eu acho que, já ouvi falar assim, mas eu quero você viva. Aí a mãe fala assim, mas me deixa viver então. Me deixa viver. Por exemplo, minha mãe, ela ama sair para bater perto, para ir no mercado, ela vai no mercado do estúdio, ela adora. Eu não consigo imaginar se a minha mãe tiver algum problema de saúde, eu falar para ela parar com isso, não tenho nem como fazer isso. Entendeu? Eu acho que você tem que criar meios para a pessoa fazer aquilo, óbvio, de forma mais regrada, mas não deixar de fazer. Entendeu? Por exemplo, eu amo churrasco, cerveja, pagode, eu amo essas coisas. Eu não sei se o médico for na sua casa para comer carne, eu vou ficar, nossa, perfeito.
Entendeu? É porque é um hábito, né? Tem uma frase que fala que tudo, né, que é tudo em exagero faz mal, inclusive a moderação. Exatamente, exatamente, porque você limita muito a pessoa. Eu acho que você limitar ninguém é muito complicado. É muito complicado. Antes de mais nada, no começo do programa que eu ia falar, acabei esquecendo. Eu queria deixar aqui um abraço. A gente estava falando do início da vida e do final. Hoje, a minha amiga de infância, eu conheci desde os meus 13 anos, a Carol Trindade, da Carol Flores, foi minha mãe. A Luísa nasceu linda, maravilhosa, a Carol está super bem ali também. Quero deixar aqui um abraço, os meus votos, que a vida dessa criança seja maravilhosa, tá? É só uma adenda aí, pessoal. Muitas vezes. Bem-vinda, Luísa. Então, Rodrigo, eu acho que a gente não pode limitar as pessoas. Eu acho que, e é por isso que eu acho que a sua profissão tem que ser mais difundida, tem que ser mais falada. Porque aí você, talvez aquela mãe que limita aquele filho que tem algum problema, ela limita porque ela não tem conhecimento que aquela criança pode fazer se ela tiver um potencial explorado. Entendeu? Ou então aquela família que tem um idoso ali, ela não tem conhecimento que existe um terapeuta ocupacional que pode trazer uma utilidade, uma renovação assim, daquela vida, daquela pessoa. Então eu acho que a profissão de vocês tem que ser mais difundida. Eu acho muito legal. Estava falando com você aqui no começo, eu não teria coragem, porque eu acho que é uma profissão que você tem que ter um respaldo psicológico seu mesmo, muito grande, que eu acho que eu não teria. Você tem uma criança, por exemplo, você está com um idoso que você acompanha por muito tempo e esse idoso falece. Putz, não sei como é que eu reagiria a esse tempo. Eu acho que é uma profissão que tem que ser mais difundida. Hoje, uma coisa que eu ouvi alguns estudos, ali, e uma das coisas que tem trazido muitos planos futuros para as pessoas é a questão da automedicação. Hoje todo mundo se dedica, todo mundo vai para o Google e se autoprescreve. E as pessoas hoje, eu acho que tem dois tipos de pessoas hoje na nossa sociedade. Que é aquele tipo de pessoa que se cuida, que vai para a academia, que se alimenta bem, que tem os seus excessos de final de semana, uma vez ou outra, mas tem uma vida mais regrada, e aí eu me enquadro esse tipo de pessoa, porque, por exemplo, eu não gosto de doce, eu não como besteira, eu me alimento bem, eu vou para a academia, etc. E já tem aquelas pessoas que não, elas vivem uma vida totalmente desregrada. Aí você vai para o abuso de álcool, drogas, medicamentos, etc. E as pessoas parecem que não vê o futuro. O que você vê com essa geração, essa galera que daqui a pouco está ficando velho e hoje vive uma vida totalmente desregrada? E até por conta da difusão na internet das redes sociais, né? Hoje tem gente que vê um vídeo do TikTok e pronto, saiu com um diagnóstico. Sim. Então a gente precisa ter um maior investimento mesmo público na educação. Cara, é educação, não tem como. Então eu preciso educar as pessoas a se prevenirem, eu preciso educar as pessoas a irem nos serviços de saúde, eu preciso educar não só em questões de saúde, mas em questões também sociais. Então, hoje o próprio homem não vai, por exemplo, no médico, porque tem aquela questão de eu não preciso, eu sou saudável, eu sou provedor, né? Eu tenho aquele machismo mesmo. Então, a nossa educação tem que começar já nas escolas, nos serviços de saúde, na comunidade, nos territórios, porque é por meio da educação que a gente vai mudar. Não tem como. Então, assim, como que eu sei que a gente não vive num sistema de prevenção e promoção à saúde? Nós temos serviços para isso, mas não temos. Não é na difundido. reabilitação. Então eu só vou no hospital quando eu sentir uma dor. Eu não vou antes quando eu não estiver sentindo nada, para eu prevenir, por exemplo. Eu vou falar uma coisa para você, tá? E aí eu faço de novo minha culpa. Eu sou um pouco essa pessoa que não vai ao médico. Eu não gosto de ir ao médico, eu não gosto de hospitais. Eu estava falando da minha amiga que foi mãe hoje. Eu falei, Carol, eu não vou no hospital, você me perdeu. Eu não vou. É um ambiente que eu não gosto. Mas, eu, antes de ser pai, eu era muito puro, assim, eu não me dava para nada. Só que depois que meus filhos nasceram, eu passei a ter medo de morrer. Não de morrer em si, mas de não ver meus filhos crescerem. Então, isso é uma coisa que para mim impede. Entendeu? Então, do nascimento da Isis em diante, eu comecei a me cuidar mais. Então, todo ano eu faço check-ups, no começo do ano, e etc. Eu cuido da minha saúde, eu tomo vitaminas, etc. Eu tenho, mas eu não levo assim, certo?
E até hoje, às vezes eu tô com dor, eu falo, não, vou tomar um remédio de casa, tá tudo bem. Porque eu não gosto de hospital. Eu não, nossa, não gosto mesmo. É um ambiente que eu não me sinto bem. A automedicação é cultural, né? Até tem, também eu aprendi que o pessoal fala que é a vizinho-terapia. Então chega pra mim e fala, nossa, dor de cabeça, eu tenho aqui um remedinho, toma aqui e passa na hora. E é cultural, porque assim, se eu posso tomar um remédio aqui, por que eu vou ter que ir na academia todo dia? Porque é um esforço maior. Porque o remédio pega Por que eu vou malhar se eu posso fazer uma bariátrica? Por que eu vou malhar se eu posso tomar remédio? Hoje em dia tem as cápsulas de emagrecimento mesmo na Shopee. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque essas cápsulas, por exemplo, fazem até mais mal do que às vezes uma própria cirurgia, quando estiver bem acompanhada. Né? É que eu acho que tudo também, é igual você falou, tudo que tem excesso é ruim. Então, por exemplo, tem pessoas que eu entendo que não tem tempo de ir para academia e tal, com a rotina de trabalho. A rotina de vocês, você tem um paciente, você tem aula para dar, às vezes você não consegue parar na semana para fazer academia. Então você tem que se regrar mais em casa. Mas tem gente, cara, na academia que eu vou mesmo tem isso aí. Tem gente que se você for de manhã o cara tá lá, à tarde o cara tá lá e à noite ele tá lá também. Não dá, o cara não vive, ele fica naquela bolha. Entendeu? Eu acho que tudo tem um limite do aceitável. Aí hoje em dia já viu gente aí injetando coisa. Um dia você vê no Instagram, quer comprar um Danone e tal, não sei o que, para tomar. Cara, isso é perigosíssimo. Você tomar um hormônio. Entendeu? Você bagunça o seu corpo todo, mas não, eu quero ficar no shape, quero ficar bonitão. E aí vem de novo aquele advento das redes sociais, que hoje todo mundo quer ficar bem sem camisa, vou para olhar o Camboriú para ficar no shape. Entendeu? Sim, hoje as pessoas acreditam muito, até porque a gente vê nessa questão da venda, da compra de produtos, né? Então, o que é autocuidado? É eu fazer minha skincare, é eu ter o meu shape, eu ter ali eu poder viajar para descer para ABC no final do ano, entendeu? Sendo que o autocuidado é muito mais que isso. Às vezes a pessoa está com a skincare em dia, mas não vai fazer exame de sangue há 10 anos. Exato, ou às vezes não está fazendo algo que gosta, que é útil para si. Porque hoje em dia acho que as pessoas elas vão falar uma idiotice aqui, mas é muita carcaça, o interior pode estar podre. Entendeu? É a carcaça. Se o que está apresentável aos olhos está bom, cara, o resto eu vejo depois. Sim, por isso que o Brasil daqui, acho que daqui uns anos vai ser pioneiro em ansiedade e depressão, né? O Eu boom de acho saúde mental. Olha, eu vou falar pra você, eu acho que já é. Eu acho que assim, é óbvio que eu vivo na minha bolha, dos meus seguidores, pessoas que eu sigo, pessoas que eu convivo, tá? Mas assim, a cada 10 pessoas que eu conheço, 8 já se medicaram para ansiedade, depressão ou tomam alguma coisa contínua. E até isso a gente está se automedicando. Quantas pessoas falam, comecei a tomar Ritalina, comecei a tomar Zolpidem. Por quê? Porque eu vi que ia me ajudar a dormir melhor. E, bom, por exemplo, eu tenho insônia, eu durmo pouco, mas é uma coisa minha assim de muitos anos. Eu durmo por noite 5, 6 horas. É muito raro passar disso. A não ser que eu esteja muito cansado, né? Assim, eu estava com meus filhos de férias, aí dormia mais. Mas eu tenho insônia, eu nunca tratei isso e assim, tá tudo bem. O que tem gente que oferece, toma um remedinho aqui, tem um bolinho que você vai adorar. Não, tem um comprimido aqui, eu falo, não quero remédio, eu tomo um chá de camomila, eu tomo alguma coisa, sabe? Eu prefiro, porque hoje em dia tá todo mundo se medicando, isso aí eu acho um absurdo, cara. Pô, tarja preta você encontra vendendo um produtinho na Gomes. Entendeu? Eu acho isso um absurdo. Sim, é muito mais fácil, querendo ou não, eu tratar um sintoma, né? Estou numa dor, não estou dormindo, estou muito ansioso, do que às vezes eu tentar sair daquele contexto que está me causando aquilo. Ou não poder também sair daquilo. Você está muito ansioso, meu, o que você faz? Vai para terapia. Se o terapeuta não deu jeito, aí você vai para o psiquiatra e ele vai te dar o remédio correto para você tratar aquilo. Hoje as pessoas estão pulando a etapa. Isso aí. Hoje elas estão se autodiagnosticando, se automedicando, porque as pessoas hoje elas estão muito imediatistas. Tem um estudo da FIFA, nada a ver com o pessoal dessa, que eles têm uma preocupação com o futuro do futebol, porque eles falam que as pessoas não conseguem mais focar muito em uma coisa. É o TikTok, é 1 minuto. As pessoas hoje não sabem mais que nossa infância de ver comercial na televisão.
Porque na Netflix você consegue pular, no YouTube você consegue pular. Então, às vezes, vai assistir um filme com o seu sobrinho, uma criança, ele não consegue ter paciência de esperar o comercial na TV. Você entendeu? As pessoas pensam muito agora, é imediato. Ah, eu quero dormir agora, toma um Rivotril e capota. Entendeu? E eu acho isso muito perigoso. Tá? Eu acho que para o futuro a sua profissão vai ter um monte de paciente para trabalhar. O pessoal está usando a Desde sempre. então. Tem que começar a formar mais teóricos que vão precisar. A gente não pode ser refém da medicação, né? A medicação ela é boa quando necessária e complementar a estilos de vida e hábitos saudáveis. E, gente, eu estou falando sobre medicação pesada, pelo amor de Deus. Ah, estou com dor de cabeça, estou com dipirona, né? Um paracetamol, sei lá, alguma coisa. Estou falando de se medicar com tarja preta, um remédio que é forte. Agora está com uma dorzinha de cabeça, alguma coisa do tipo, você pode, né? Óbvio, dentro da normalidade. Estou falando que você não pode tomar remédio nunca mais, é só para você ir dentro daquilo que é aceitável. Não pode ter excesso até na moderação. O Rodrigo falou. Gente, estamos encerrando aqui mais um Conexão Alfa. Já vou reiterar que o Rodrigo vai voltar aqui, porque tem muito mais assunto que eu quero falar com ele. Quero que ele traga alunos e professores e profissionais da área da saúde em si, porque eu acho que é um assunto que tem que ser falado, são profissionais que têm que ser mostrados e valorizados, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem. Tá? De novo, admiro, bato palma e não tenho coragem de fazer o que vocês fazem. Queria agradecer de verdade por você ter topado a entrevista também em cima da hora. Queria agradecer por você ter batido esse papo legal com a gente. Espero que você volte aqui sempre, porque eu quero, pelo menos uma vez por mês, fazer um programa de saúde, que eu acho muito importante. Então, fica o convite para você voltar sempre que quiser. Tá? E agradeço aos ouvintes, espectadores, todo mundo que acompanhou a gente por essa hora aí, final de sexta-feira. E gente fugindo da chuva, voltando do trabalho. Então, espero que alguma palavra dita aqui, mesmo que desconexa, ajude algum de vocês, acho muito importante. Por fim, Rodrigo, fala pra gente, eu quero que você deixe uma frase para os nossos ouvintes, um ensinamento, alguma coisa que você quer deixar de referência para as pessoas que estão ouvindo. Putz, não pensei em nada. Mas olha, tem uma frase que é muito famosa na graduação da PO, e eu acho que nas graduações de saúde, que é, antes de tocar outra alma humana, saiba que ela é uma alma humana. Muito obrigado. Óbvio, foi ótimo compartilhar essa hora com você. Pessoal, próxima sexta-feira, espero vocês aqui, convidado especialíssimo, às 18h, já diria o Chaves, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Espero vocês na próxima sexta. Muito obrigado pela audiência. Fui! Então,